Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior, e é uma alegria estarmos juntos na presença do Senhor. Hoje o capítulo 2. O capítulo 1 falou ao seu coração? De alguma forma Deus te abençoou? Pois é, não será diferente com o capítulo 2. Eu louvo a Deus pela oportunidade maravilhosa que tenho de estar com você neste lindo dia, ou nesta linda tarde, ou nesta maravilhosa noite. Amém? Louva a Deus pela vida da nossa liderança, que depositou confiança e podemos compartilhar a palavra do Senhor, e meus agradecimentos também a você que está dispensando um pouquinho do seu tempo para juntos ouvirmos o que Deus tem a falar hoje. Muito bem. O capítulo 2 do livro de Números nos traz as posições da tribo, de cada uma das tribos no arraial. Ou seja, quando simplesmente o povo se levantava e ia literalmente de um canto para o outro, parece que havia ali uma certa desorganização. E Deus, depois que o povo saiu lá do Egito, e todo aquele problema em Mara, depois Refidim, aí Elim, até que finalmente chegaram no Monte Sinai, ali no deserto do Sinai, parece que Deus resolveu colocar em ordem uma certa bagunça que estava acontecendo. Por quê? Porque Ele é Deus de ordem. E Deus resolve dizer até qual é a posição que cada uma das tendas tinha que ficar. Que cada uma das tendas tinha que ficar. E o que é interessante é que quando Deus fala, Deus fala. E não é outro o motivo pelo qual o capítulo 2, no seu versículo 1, assim nos fala. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, junto às suas insígnias da casa dos seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Então veja que interessante. Deus diz o seguinte, em primeiro lugar, não quero mais confusão. Eu quero tribo junto de tribo. Então, cada um vai ficar junto da sua tribo. Se você é de Judá, você fica com o povo de Judá. Se você é de Efraim, você vai ficar com Efraim. Esse é o motivo pelo qual o Senhor disse, olha, é para ficar exatamente no arraial, segundo a tenda do seu pai, ou seja, a insígnia da casa do seu pai. Agora, vocês juntos terão um estandarte. Um estandarte. Como assim, pastor? Bem, vamos juntos. Olha que interessante. Quando você olha para as figuras que nós vamos trabalhar agora, é óbvio, né, meu querido irmão, que a partir desse momento você não pode desgrudar o olho do smartphone, ou do tablet, ou do computador, ou da TV, eu não sei onde você está assistindo, mas não pode desgrudar. O que aparentemente você tem aqui é sim uma figura do acampamento de Israel aonde eles chegariam. E veja que não é bagunça, não. Veja que eles estão divididos, o acampamento está no meio, e veja que essas tendas talvez tenham uma razão de ser. Pois é, quem era da tribo de Ruben ficava com os da tribo de Ruben. Quem era da tribo de Isacar ficaria junto da tribo de Isacar. Deus, em primeiro lugar, a partir do versículo 2, Deus disse assim, eu quero que vocês fiquem nas insígnias da casa dos seus pais. E vocês terão um estandarte. Bem, como assim? Olha que interessante. Deus, em primeiro lugar, vai fazer o seguinte. Veja aqui uma outra foto e veja em termos assim de proporção, né? Lá no centro do nosso querido tabernáculo, ali do lado do tabernáculo, os da tribo de Levi,
e afastados, mas voltados sempre para o tabernáculo, você tem todos os demais das tribos, tá? Que de alguma forma estavam juntos debaixo das insígnias dos seus pais, ou seja, da bandeira da tribo que era. E aí Deus fez exatamente o seguinte, Deus pega e no querido território onde eles teriam que parar, Deus divide as tribos em aquelas que vão ficar ao norte, aquelas que vão ficar a leste, aquelas que vão ficar a oeste e aquelas que vão ficar ao sul. Ué, pastor, mas por que, olhando aqui, eu vejo essa divisão? Bem, obviamente, sim, Deus estava trabalhando com os pontos cardinais e Deus estava trabalhando com todas as tribos que estariam desde o poente até desde o nascente até o poente, divididas de forma absolutamente correta. Absolutamente correta. Tudo bem que eu sei que está faltando muita tribo aqui e que só tem 4 tribos das 12. Mas eu tenho que te mostrar isso. Ó. Vamos lá. Em primeiro lugar, aqui Judá. Ok? Judá estaria literalmente na parte leste. Tá, mas quem determinou? O Senhor Deus. O Senhor Deus, no capítulo 2, disse, ó, Judá vai estar na parte leste. E junto com Judá, terão 2 outras tribos, que veremos já já. Tá? Na parte norte, vai estar Dan, e junto com Dan, 2 outras tribos. Na parte oeste, na parte sul, estará Ruben, e com Ruben 2 outras tribos. E na parte oeste, estará Efraim, e junto com Efraim, 2 outras tribos. Tá, pastor, cadê as outras tribos? Calma, calma, calma. Eu quero que primeiro você veja que Deus é quem diz. Quem vai estar no norte, quem vai estar no sul, quem vai estar no leste, quem vai estar no oeste, tendo como centro ali o quê? Exatamente o tabernáculo. Exatamente o tabernáculo. Tá? E é Deus que pega cada uma dessas tribos aqui e diz, estas serão as tribos principais. Judá será a principal tribo do leste. No oeste, a principal tribo será Efraim. No sul, a principal tribo será Ruben. E no norte, a principal tribo será Dan. Será Dan. E aí, o estandarte, que veremos já já o que é, o estandarte seria o de Judá, o estandarte seria de Dan, o estandarte seria de Ruben e o estandarte seria de Efraim. Mas pastor, e cadê as outras tribos? Elas estariam do lado dessas 4 principais tribos e elas estariam sob o estandarte destas 4 principais tribos. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está pegando simplesmente e colocando em cada parte, norte, sul, leste, oeste, as tribos. E no meio delas, escolhendo das 12, 4 principais tribos para organizar o exército de Israel. Se não, vejamos. Olha que interessante isso aqui. Que Deus fantástico é o nosso. Aqui, ó. No centro está aqui o quê? Está aqui, óbvio, se você está vendo, átrio, lugar santo e lugar santíssimo, é óbvio que esta parte do centro só pode ser o tabernáculo. O tabernáculo. E aí, o que Deus faz? Deus coloca aqui no leste, ok, ponto número 1. Tá vendo? Deus coloca no leste Judá, Isacar e Zebulon. Aqui está o exército do leste. Aqui está o exército do leste. E veja que Judá é simplesmente o principal, porque Deus aqui em Números 2 escolhe Judá como a tribo principal. O que significava isso? Bem, significava que Judá era o comando-chefe de todo esse povo que estava aqui no leste, de Isacar e Zebulon. Ah, mas Isacar e Zebulon não tinham seus príncipes? Tinham, mas o príncipe de Judá seria como o que poderíamos dizer, como o
comandante do exército do leste de Israel. E por uma questão de organização, os príncipes de Isacar e de Zebulon seriam submissos a Judá. Submissos a Judá. E aqui Deus tem exatamente 186.400 homens. Agora vamos para o segundo grande exército. E isso está na sequência do texto bíblico. Na sequência do texto bíblico. Se você pegar Números capítulo 2, ele diz exatamente isso. E aí Deus diz assim, olha, na parte sul do tabernáculo, eu quero o quê? Eu quero Ruben, Gade e Simeão. Ruben, Gade e Simeão. E das três, aqui estará o exército do sul, ou o comando do sul, não é verdade? Eu quero que Ruben seja o principal. Então, isso significa o quê? Significa que um príncipe da tribo de Ruben seria o grande general do exército ou do comando do sul do exército de Israel, tá? E aí, Simeão e Gade, que também tem príncipe, que também tem povo, que também tem homens para a batalha, e um total aqui na parte sul de 151.450, estariam subordinados a Ruben. Isso, irmãos, para estratégia militar é fundamental. E quem escolheu cada um foi Deus, e quem disse que ia ser o príncipe era o Senhor. E aí as tribos praticamente andavam juntas na guerra, lutavam juntas na guerra com estratégia absolutamente junta. Ficava mais fácil de dizer agora avance, agora recue, ataque, pare de atacar, mate, pare de matar, acabou, fica muito mais fácil. Você dividindo o exército e colocando um líder em cada ponto do exército. Muito bem, olha que fantástico que Deus fez. Na parte oeste, você tinha o exército da parte oeste, né? Que era composto de três grandes tribos, Benjamim, Efraim e Manassés. E o exército aqui era de 108.100 homens. Neste exército, comandava como tribo principal, obviamente, a tribo de Efraim. Por que, pastor? Porque Deus escolheu. O Senhor sabia o que estava fazendo. O Senhor sabia direitinho quem tinha que estar na frente. E é óbvio que o príncipe de Efraim estaria na frente desse exército. E óbvio que o príncipe de Efraim seria o comandante e o príncipe de Benjamim e de Manassés comandados. E através de um homem você consegue comandar 108.000 homens. Quer dizer, você consegue uma eficácia militar muito grande. E o destacamento do norte, ou seja, o exército do norte, tá? Aquilo que a Bíblia diz, o arraial do norte, né? Estaria com três tribos também, Aser, Dan e Naphtali, tá bom? Está escrito Naphtali, Simeão, etc., porque está em espanhol, tá bom, irmãos? Eu não consegui achar em língua portuguesa esse gráfico, mas está ótimo. Vamos juntos. Deve existir, fui eu que não consegui achar, mas está ótimo. Aqui está o grande exército do norte, com 157.600 homens. Como é que você faz para comandar um exército desse? Simples. Junta cada um na sua tribo. Então, se eu sou de Naphtali, eu vou lutar junto com os meus irmãos em Naphtali. Se eu sou da tribo de Dan, vou lutar junto com meus irmãos de Dan. E se eu sou de Aser, eu vou lutar junto com os meus irmãos de Aser. E nós todos juntos vamos ouvir o nosso capitão. De Naphtali, o príncipe, de Dan, o príncipe, e Aser, o príncipe. Mas eu preciso de uma batalha que simplesmente se faça ouvir rapidamente a ordem do grande general, que no caso é Josué. É Josué. Então é óbvio, meu amado irmão, minha amada irmã, que no meio dos três príncipes, para não ter loucura, um deles tem que governar.
Tá, mas quem vai governar? Quem o Senhor escolheu. E o Senhor escolheu para governar o exército do norte, a tribo de Dan e o príncipe de Dan. E é interessante, eu fico assim abismado com a capacidade administrativa do Senhor, né? Eu creio que depois dos terríveis incidentes que esse povo sofreu, principalmente com os amalequitas, né? E Deus vendo que eles não tinham muita ordem para lutar, Josué tadinho, desesperado, e Deus diz, não, deixa eu organizar esse povo, e eu vou organizar de tal forma que ordens militares sejam ouvidas rapidamente e cumpridas rapidamente, e todo mundo se entenda. Então veja que Josué, nessa época, sim, Josué nós podemos dizer que é simplesmente o grande general aqui. Veja que Josué obedece a Moisés, e sob a liderança de Josué e Moisés estão esses 4 homens que são os príncipes de cada uma das partes do exército de Deus. Vê que coisa fantástica, né, irmãos? Isso evitava perda de recursos, perda desnecessária de homens, organização para a batalha. Eu creio que os militares que estão vendo exatamente agora este vídeo e ouvindo o que estou falando nesse áudio, estão dizendo, mas que Deus fantástico, que Deus administrador, mas é exatamente isso. E eles, quando paravam, estavam exatamente assim para cuidar. E óbvio, qualquer ataque poderia ser perfeitamente eliminado. Mas também quando eles iam para a batalha, tendo toda essa organização, e a glória de Deus com eles, e a arca da aliança, aí por isso que eles eram temidos em tudo que é canto. E olha que lindo, olha que fantástico isso aqui. Então quando você vê um acampamento desse, você pensa assim, puxa vida, que está bem estruturado, etc. Mas você não tem nem dimensão da ordem que já existia, do senso de hierarquia, organização. Era algo muito fantástico, né? Agora, não posso deixar de te avisar. No centro de tudo estava o quê? Está vendo aí? O tabernáculo. O tabernáculo. Isso é um aviso claro, simples, direto e objetivo. No centro de todas as coisas tem que estar o Senhor. Ou seja, minha vida tem que estar organizada, sim. A minha igreja tem que estar organizada, sim. Minha família tem que estar organizada, sim. Meu país tem que estar organizado, sim. Mas no centro de tudo tem que estar o Senhor. No centro estava literalmente um tabernáculo. Vou te mostrar essa figura, eu acho ela muito interessante, tá? Ela não retrata corretamente como era o tamanho de cada uma das tribos, né? Mas ela te dá um senso de organização para o que eu preciso agora. Olha que interessante, ó. Você tem aqui a divisão das tribos, né? Então, obviamente, aqui está no centro o quê? O tabernáculo. Aqui estão as queridas cortinas de onde se entra para ir ao átrio e ao tabernáculo. Essas cortinas sempre estavam voltadas para o leste. Então é óbvio, aqui é o leste. Tá? E aí de frente com o tabernáculo estava obviamente a tribo, as 3 tribos, comandadas obviamente pela tribo de Judá, o exército do leste. Tá bom? Obviamente então aqui está o exército do oeste, que tinha como tribo principal Efraim, tá? Aqui obviamente então está cada uma, estão as tribos do norte, né, o exército do norte, liderados por Dan, a tribo de Dan, e aqui obviamente o sul, né, o exército do sul liderado pela tribo de Ruben. Isso é fundamental, por quê? Porque olha o que está no centro. Olha o que está no centro. Está no centro
o local de adoração, está no centro, o local da palavra, está no centro, o local dos sacrifícios, está no centro, exatamente o local que Deus escolheu para habitar no meio do seu povo. Entendeu? Onde Deus tem que estar. Tá? O que tem que ser de preocupação, o que eu acho lindo é que no versículo 3 diz, ó, vocês não se preocupem com as retaguardas de vocês, eu quero a tenda de vocês voltadas sempre para ver o tabernáculo. Né? É como se Deus estivesse dizendo, olhando para mim, que sou o autor e consumador da vossa fé. É muito bonito, o Velho Testamento é lindo, e quando você lê o Novo, você fica assustado. Pastor, o que são essas porções laranjas aí do meio? E principalmente essas tendas aqui, pastor? Bem, essas tendas aí, exatamente aí, esse pouquinho de tenda, aí são os sacerdotes, ou seja, a família de quem? Moisés, Arão e seus filhos, tá? Eles eram os sacerdotes. E os levitas ficavam exatamente aqui, ó, do lado. Aqui ficavam os coatitas, tá bom? Aqui ficavam os meraritas, tá? E aqui ficavam os gersonitas, tá? Então, nós temos que ter ideia exatamente disso. A tribo de Levi, ela ficava ali do lado do tabernáculo, cuidando do tabernáculo e de tudo. E de frente com o tabernáculo para a entrada, estava no meio da tribo de Levi, tá? Os sacerdotes. Então, os levitas eram os coatitas, os gersonitas e os meraritas. E Deus disse, inclusive, onde cada um tinha que ficar. Ninguém ia ficando assim à toa, não. Onde ficava. E ainda disse, onde Moisés e Arão e seus filhos ficariam. Porque no meio dos levitas, estava quem? Os sacerdotes, que eram Moisés, Arão e seus filhos. Agora, no centro de tudo, centro da atenção de todas as coisas, estava o Senhor Deus. Isso significa, sabe o que para nós? Isso significa algo simples. Meu amigo, o centro da vida é Deus. O Senhor está no centro de todas as coisas. O Senhor é que determina todas as coisas. E nós vivemos nesse deserto com os olhos voltados para a tenda da salvação, para a tenda do concerto, para a tenda da aliança, que obviamente representa Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus no Novo Testamento diz, olhos nele, fitados nele, sem mover nem para a direita nem para a esquerda, que é o autor e o consumador da nossa fé. Vê que bonito, não é? Não é à toa que quando Balaão, lá no final, chega e olha, Balaão simplesmente diz, mas quão belos são, quão belo é o arraial de Israel, quão lindas são as tendas de Jacó. Gente, só Deus para fazer isso mesmo, né? É algo muito bonito, mas muito bonito mesmo. Agora, continuando, acompanhe comigo. Muito bem, então nós já entendemos como é a distribuição, né? Sabemos que no centro está exatamente o nosso querido tabernáculo e ao lado, né? Ao lado, cada uma das tribos, 3 ao leste, e no exército do leste, Judá como obviamente, a grande coordenadora, a grande tribo, tá certo? Aqui, ao sul, Ruben, como a grande tribo, mas do lado dele, Gad e Simeon. Efraim, a oeste, como a grande tribo coordenadora, e Benjamim e Manassés aos seus cuidados. E aqui na parte norte, Dan, e obviamente aos seus cuidados, Assé e Naftali. Assim estava organizado o exército do Senhor, tá? E eu paro e penso, será que Deus organizou as tribos em razão de afinidade, né? Porque uma das grandes perguntas é, por que Deus colocou assim? Bem, os doutrinadores bíblicos, os grandes estudiosos, dizem que a primeira razão pode ter sido a afinidade. Como assim afinidade? Bem, vamos lá.
Aqui do lado está a distribuição de cada uma das tribos, tá bom? E aqui do outro lado estão os filhos de Jacó, à luz de Gênesis, que Jacó teve com Bila, Raquel, Lia e Zilpa. Você se lembra que Jacó era casado com Raquel e casado com Lia? Não é verdade? Ok? Então vamos lá. Pense comigo. Se nós levarmos em consideração que é afinidade, então, olha que interessante. Sabe que faz sentido? Faz muito sentido. Porque, pense comigo. Em primeiro lugar, vamos lá. Se você pensar em Raquel, a mulher amada de Jacó, tá? Com Raquel, Jacó teve José, Benjamim, Efraim e Manassés. Tá vendo aí a parte de azul? Vou voltar de novo aqui, ó. José, Benjamim, Efraim e Manassés. Olhando, obviamente, né, lá para onde estas tribos estavam, veja aqui, no lugar de José fica Efraim e Manassés, né? Veja aqui, eles eram o exército do lado oeste. Aqui eles estão, ó. Observe, ó. Aqui eles estão, tá certo? Eles são o exército do lado oeste, com exatamente 108.100 homens. Por que será que Deus os colocou juntos? E por que será que Deus colocou Efraim como líder deles? Bem, no tocante a Efraim e Manassés, não tem problema estarem juntos, porque são irmãos mesmos. Então, praticamente cresceram juntos, praticamente brincaram juntos, e na hora de Manassés receber a primogenitura, porque era mais velho, Jacó troca as mãos e abençoa Efraim sobre o quê? Sobre Manassés, né? Você se lembra que, inclusive, o nosso querido José tentou mudar a mão e Jacó disse, não, é isso que eu tenho que fazer. Então, o fato deles estar juntos tem uma razão. Você tem aqui exatamente dois irmãos juntos, Efraim e Manassés, e Benjamim, que seria assim o tio mais chegado deles, porque vem da mesma mãe, né? O tio que era tio do mesmo pai, da mesma mãe. Interessante, né? Interessante, porque Benjamim é um irmão de José. E aí tem gente que defende que Deus, quando separou cada um deles, separou por questões de afinidade, tá? É óbvio que Efraim e Manassés tinham maior afinidade por serem irmãos, e depois de conhecerem a Benjamim, teriam uma afinidade maior ainda, porque Benjamim era irmão do pai deles, de José. Tá? E aí tem gente que diz que o Senhor, para evitar confusão, juntou em razão de afinidade parental. Tá? Isso também explicaria aqui, ó, exatamente aqui, Judá, Issacar e Zebulun juntos. Veja bem, ó, Judá, Issacar e Zebulun são filhos de Lia. Jacó teve com Lia exatamente 6 filhos, fora a filha, né? E aí Judá, Issacar e Zebulun seriam o exército aqui da parte leste, né? Tendo como centro total Judá. Obviamente, fica muito claro porque Judá lidera. Judá, desde a bênção do pai, foi considerado com certeza o maior líder deles, de onde viria Cristo e de onde o trono não se afastaria. Então, naturalmente, Judá é líder maior do que Issacar e Zebulon, e tem como ficar com os outros dois, porque eram irmãos, criados juntos e ali mais ou menos perto um do outro, então a afinidade seria maior. Deus estava então tentando evitar briga no próprio acampamento, né? Para os defensores dessa teoria, olha que legal, né? Você então teria que colocar junto os outros dois filhos de Lia, né? E aí tem um problema, porque Levi não poderia estar, porque Levi
ele não podia sair para a guerra, ele tinha que ficar do lado do santuário ali, Merari, né, Gerson, Coate, etc. E aí o que acontece? Quem a gente vai colocar do lado de Levi? Bem, Deus, no lugar de Levi, Deus escolheu aqui, ó, Gade. Deus escolheu Gade. O que fica mais fácil, porque Zilpa era a criada de Lia. Então Ruben, Simeão e Gade não teriam problemas nenhum aqui embaixo, ó, tá? E aí eles ficaram aqui no Exército do Sul, 151 mil homens, 151.450, né, homens, 151.450 homens, e aí eles ficaram aqui, ó, no Exército aqui do Sul. Vou colocar de novo. E o que traria a maior afinidade, Rubens seria um líder natural, absolutamente natural. Quando você olha para a palavra de Deus, né, Rubem, junto com Simeão e Gade, né, Simeão e Gade, de forma um pouco mais fácil, se submeteriam, tá certo? E até porque Deus estava mandando mesmo. Mas Ruben realmente é principal. E aí o que acontece? Obviamente, lá no Exército do Norte, tem que ficar os filhos de Bila, Dan e Naphtali, e a gente pega aqui quem está faltando. Um filho de mais uma concubina, ou seja, Azer, e aí lá está a tribo do norte, né, exatamente com 157.600 homens. Então, em primeiro lugar, muitos grandes autores dizem que a nossa querida divisão aqui de toda o arraial estaria se levando em conta a afinidade de irmãos, afinidade familiar. E aí Deus, para evitar encrenca familiar, divide assim o arraial. Até que faz sentido. E aí, o que você acha? O que você acha? Né? Será que Deus teria organizado em razão da questão da afinidade? Será que Deus teria organizado? Bem, meus amados irmãos, é incrível como o tempo passa rápido. Nós encerramos aqui a primeira parte do capítulo número 2. E amanhã nós continuaremos com a questão desta divisão espacial e por que o Senhor fez isso. Então, um grande beijo, a paz do Senhor, que o Senhor esteja contigo e te abençoe. A paz do Senhor e até amanhã.